O meio ambiente é o local onde os seres vivos ou não interagem, onde eles têm condições, que eles vivem, que eles são influenciados de diferentes formas, mas que permite, abriga e rege essa vida em todas as suas formas, não somente seres humanos, mas todas as formas de vida existentes. O meio ambiente exerce diferentes funções sobre o planeta. Ele regula os processos ecológicos, ele faz com que a vida tenha seu suporte. Ele suporta as atividades realizadas pelos humanos ou outros seres vivos. Ele tem funções estéticas de ajudar na saúde mental, no desenvolvimento das pessoas, em que elas percebam quando elas têm mais contato com a natureza, de se sentir bem, de usufruir dessa natureza. Além disso, ela tem função de produção, que é uma função que permite que ela desenvolva, que ela produza alimentos, matérias-primas para as diferentes indústrias, que ela seja o insumo, não é, principal, ela forneça os insumos principais para os fatores produtivos que existem. Desenvolvimento sustentável significa ter um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração presente sem afetar as habilidades das gerações futuras de suprir as suas. Ou seja, não destruir, não acabar com o ambiente, com a natureza de uma forma que as gerações futuras não tenham mais como utilizá-la. Alguns desafios ambientais da atualidade que existem são o crescimento da população, que apesar de alguns países já ter reduzido, ainda é muito grande. Mudanças climáticas que já afetam nosso planeta, que já fazem com que tragédias climáticas aconteçam com maior frequência. Energia, geração e utilização de energia de diferentes formas, desde energias de rios, de energias sustentáveis, energias de carvão, petróleo, isso precisa ser tratado adequadamente. O uso dos recursos naturais, os diferentes recursos vão se exaurindo, vão sendo utilizados e muitos deles não tem como repor. As florestas, se as florestas são mantidas ou se são destruídas, se são minimizadas e fazem com que o planeta sofra consequências dessa redução das florestas. A redução da água potável, a indisponibilidade que já acontece em alguns países, em alguns locais do Brasil, até em determinados momentos do ano. O uso dos solos, que esse uso acontece de uma forma que às vezes se desgasta tanto o solo que ele não consegue mais se recuperar. E a segurança alimentar, que é para que toda a população do planeta consiga comer, consiga ter um certo alimento digno, pelo menos, de se manter e ter uma certa qualidade, uma segurança alimentar. Então, quando se fala em sustentabilidade, fala-se num tripé, no triple bottom line, que ele é chamado. Então, além das questões ambientais, que são mais óbvias para a maioria das pessoas, a sustentabilidade também considera questões econômicas, de que todos tenham condições de sobreviver, de ter uma renda justa, mínima, para uma sobrevivência digna. As questões sociais, que as pessoas sejam atendidas, supram suas necessidades também, se ajudem, sejam ajudadas no caso daqueles que precisem. Então, quando se fala de sustentabilidade, se tem três conceitos envolvidos: o ambiental, o social e o econômico. As empresas têm muita relação com o desenvolvimento sustentável. São elas que muitas vezes poluem, que consomem energia, que se utilizam de matérias-primas. Então, o que acontece na atualidade é que algumas empresas percebem apenas questões ambientais como um mal necessário. Não que elas queiram realmente adotar questões ambientais corretas, fazer uma administração verde, mas que elas precisam fazer porque senão elas vão ser penalizadas com multas, com sanções, esse tipo de coisa.
outras já são mais corretas e se utilizam de uma administração mais verde. Diferentes abordagens podem ser utilizadas pelas organizações relacionadas a questões ambientais. O convencional é que as empresas garantam lucro e passem suas ineficiências para o preço que o consumidor pague por isso. Que os resíduos sejam descartados de uma forma mais econômica. Que os investimentos na parte ambiental possam ser protelados para que não elevem os custos organizacionais. Que a legislação seja cumprida, mas no seu mínimo, para não ter problemas de imagem e multas. A filosofia é que o meio ambiente é uma dificuldade, é um problema para as organizações. Já uma abordagem consciente, ela é bastante diferente. Ela percebe que o lucro deve ser buscado, mas não às custas de aumento de resíduos, de ineficiências, de tudo isso. Que os resíduos devem ser utilizados ao máximo quando possível e destinados corretamente quando não são recuperáveis. Que os investimentos nos processos produtivos levem em consideração as questões ambientais, que eles busquem em produção mais limpa, com menos resíduos. As legislações sejam cumpridas, mas não só isso. Antes mesmo da possibilidade de punição, as empresas já desenvolvam sua parte ambiental. E que utilize o meio ambiente como oportunidade de melhorar a imagem, de reduzir desperdícios, de utilizar realmente o meio ambiente como uma oportunidade de desenvolvimento. O processo produtivo pode produzir muitos resíduos, muitos desperdícios. Por exemplo, pode acontecer uma poluição da água que inviabiliza o seu uso pelo ser humano, seja de forma direta ou indireta, seja para beber, seja para irrigar, seja para diferentes usos. Além disso, tem a poluição do solo, que ao se jogar produtos químicos, produtos inadequados no solo, ele acaba penetrando, indo no lençol freático e se espalhando para a população seus danos, não só para a humana, mas para todos os seres vivos no entorno. Acontece ainda a poluição sonora e visual, também são prejudiciais à saúde. Muito barulho, muita informação visual danosa pode prejudicar inclusive a saúde humana. Então, para minimizar problemas ambientais ou para se utilizar melhor de questões ambientais, existe o conceito de ecoeficiência. O que se quer dizer com isso? Que os bens e serviços sejam desenvolvidos, atendam às necessidades das pessoas, tenham preços competitivos, mas que ao mesmo tempo se reduza o impacto ambiental. Se consuma menos recursos, se consuma recursos que sejam suportáveis pelo planeta. Então a ecoeficiência visa reduzir o conteúdo dos materiais dos bens e serviços gerados, assim como a energia utilizada, reduzir a dispersão de materiais tóxicos, estimular reciclagem e reutilização de materiais, maximizar usos sustentáveis de recursos renováveis para não acabar com esses recursos para as próximas gerações, fazer com que os produtos sejam mais duráveis, aumentar a participação de serviços nos resultados organizacionais, nos bens e serviços gerados também.